Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Hoje nós vamos falar sobre fadas. E eu vou começar com uma linda história que foi compartilhada comigo pela professora da escola do meu filho, uma professora da escola Acalanto, aqui em Olambra, onde eu moro. Isso faz uns 2 ou 3 anos atrás, acho que 3 anos. Ele estava para mudar para o primeiro ano da escola. E aí eu fui participar de uma palestra para os pais. E nessa palestra para os pais, a professora estava dando um exemplo de como se ensina às crianças o alfabeto na escola Waldorf. E aí ela colocou na lousa a letra F e falou: quando a gente vai explicar o F, a gente começa falando sobre várias palavras que começam com F. E a primeira palavra que a gente usa com a letra F é fadas. Então nós falamos para as crianças tudo sobre o reino das fadas, o que as fadas fazem, onde elas vivem. Aí nós vamos contar várias histórias sobre fadas para as crianças. E ela elaborou bastante sobre aquilo, falando sobre a pedagogia e com esse exemplo das fadas. Eu levantei o dedinho e falei: professora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu acredito em fadas. Eu posso dizer para o meu filho que as fadas existem de verdade? Qual é a recomendação da pedagogia Waldorf? É importante a gente fomentar essa verdade espiritual para as crianças? Ou a gente deve ter uma outra postura? E aí, para minha surpresa, a professora falou assim: imagina, nessa idade, eles vivem no meio das fadas, eles vivem em meio aos elementais, eles conversam com esses seres invisíveis. Quando eles estão brincando aqui no jardim, aqui no bosque, a gente percebe que eles estão em contato com esses seres. Para eles é uma realidade. Com essa pureza de coração que eles têm, e nessa idade, eles ainda têm essa abertura para a existência desse mundo espiritual invisível, para o qual nós adultos não temos mais. Você deve sim, você pode incentivar, você pode falar sobre todos esses seres e dizer efetivamente que eles são reais. Pode contar tudo para o seu filho que você sabe sobre eles. E aí eu fiquei bastante feliz com isso. E aí, ao final da apresentação com a professora, eu fui procurá-la e falar: professora, mas eu realmente posso falar como se eles aparecessem para os seres humanos? Porque eu já vi uma fada uma vez. E aí ela falou assim: mas é claro que você pode. E eu também já vi uma fada uma vez. E aí eu falei: professora, conta para mim então, qual foi a sua experiência, por favor? E aí ela, muito feliz, me relatou a seguinte experiência. Ela disse que ela trabalhava em Portugal, num local que cultivava flores para extração de óleos essenciais, para depois fazer diversos produtos com aromaterapia. E que ela havia aprendido na teoria como usar uma ventosa, que é um instrumento de pressão negativa, eu vou dizer assim, de sucção, para poder retirar, extrair os óleos essenciais das flores, das plantas. E que aí, depois dela aprender tudo na teoria, ela e os outros alunos foram levados para o campo onde se cultivavam as flores e que pela primeira vez eles iriam na prática extrair o óleo essencial das flores. E aí que a instrução que foi dada para ela pelo orientador lá do local onde ela trabalhava é que ela ia olhar à distância para um campo de flores enorme e que ela tinha que escolher uma única flor e depois ela iria caminhando em direção àquela única flor e que ela iria retirar o óleo essencial daquela única flor, com muito respeito, com muita reverência e com muito amor pela natureza e pelo que ela ia fazer. E aí, depois de receber a instrução, ela fala assim para ela mesma: mas como é que eu vou escolher
uma única destas flores. Era um campo assim lindo, forrado de flores, e à distância. E aí, meus amigos, ela me diz que na hora que ela faz essa pergunta sincera, interiormente para ela mesma, tudo fica preto e branco na visão dela. E uma única coisa ficou colorida, que foi uma florzinha lá naquela plantação. A florzinha que ela tinha que escolher se revelou para ela. Só uma flor colorida. Toda a realidade na visão dela se tornou preto e branco. E que é algo possível de ocorrer. É uma visão espiritual que nos é dada. E aí ela, naquele estado de enlevo, naquele estado de uma consciência diferenciada, ela foi andando lentamente em direção a essa única florzinha colorida. Que ela disse que já a distância era a coisinha mais linda do mundo. E conforme ela foi se aproximando, ela disse que ela começou a ver que em volta da flor existiam várias borboletas coloridas. E ela foi caminhando. E só quando ela chegou pertinho, meus amigos, é que ela percebeu que não eram borboletas. Todos esses seres voando ao redor dessa flor eram fadinhas. Dezenas e dezenas de fadinhas, pequenininhas assim, ó, que se revelaram para ela nessa experiência. E aí, envolta pelas fadas e junto com essa flor colorida, ela pegou o instrumento dela e foi retirando aquele extrato de óleos essenciais tão puro que era cultivado ali naquele local. Enquanto ela fazia isso, todas as fadinhas se regozijavam de alegria vendo o trabalho dela. Aquela sinergia, aquela comunhão entre um ser humano e o reino vegetal, do qual elas participavam, no qual elas participavam do processo de produção desses óleos essenciais. Meus amigos, as fadinhas estavam muito felizes com isso, porque quem ajuda na produção dos óleos das plantas são as fadas. As fadas são elementos do astral, do ar, e os óleos, os aromas essenciais, tudo aquilo que é óleo numa planta, faz parte também dessa dimensão astral. Então, com muita alegria, elas testemunharam esta comunhão, esta interação entre um ser humano e a florzinha, que é um ser do reino vegetal. E todo o trabalho delas de ajudar na produção daquele aroma chegou no seu momento mais importante. Todo o trabalho delas se completa naquele momento da extração daquele óleo essencial. Nós vamos falar mais sobre esse papel dos seres elementais na vida de todo o reino vegetal. Mas por enquanto, nós vamos manter só a beleza dessa experiência dessa professora com essas fadinhas. Aí, meus amigos, eu contei para ela, para retribuir o que ela havia me dado de presente, eu contei para ela brevemente, porque é uma longa história, vocês vão ver aqui, a minha própria experiência com uma fadinha. Então eu vou contar para vocês como é que foi. A minha experiência, ela foi com uma fada e com um elfo. E ela foi tanto na realidade desperta em consciência de vigília, como depois numa realidade onde eu, com a minha alma e com o meu espírito, fui para o mundo espiritual e conheci um pouco mais da realidade destes seres. Então vamos lá. Eu vou fechar os meus olhos aqui em alguns momentos para ir relembrando de tudo o que aconteceu. Esta experiência, ela ocorreu em julho do ano de 2005 e ela está relacionada aos ciclos de 7 anos que começaram em 1998.
1998 mais 7 é 2005, mais 7 é 2012, mais 7 é 2019, mais 7 é 2026, que é o ano que vem. Todos esses ciclos estão relacionados. Em 1998, eu tive a experiência que eu narro no livro Muito Além de um Conto de Fadas. E em 2005, eu tive esta experiência, em julho de 2005, que eu registrei num ensaio que eu escrevi antes do Muito Além de um Conto de Fadas e que se chama Um Verdadeiro Conto de Fadas. Muito bem, o que havia de especial nessa data aí, em julho de 2005? Em julho de 2005, no dia 21, a astronomia e a astrologia védica, que são a mesma coisa, os cálculos são iguais, chamada de Jyotish, que quer dizer a luz divina para a orientação dos homens, dos seres humanos. Esse Jyotish nos indica que nesse dia da lua cheia do mês de julho, comemora-se o Guru Purnima, que é o dia do mestre. Guru é mestre e Purnima quer dizer plenitude, a plenitude da lua cheia no mês de julho. É o dia em que se comemora o dia do mestre, Guru Purnima. E nesse dia eu estava fazendo um retiro da técnica de Siddhis, da meditação transcendental, com a técnica avançada de Siddhis. Um retiro que durava uma semana. A gente já estava ali há alguns dias. Esse retiro chama-se Assembleia da Paz Mundial. A ideia é que todos os Siddhas que praticam a técnica de Siddhis voando juntos, eles conseguem fazer uma limpeza na consciência coletiva e elevar o nível da consciência coletiva, gerando mais paz no mundo e, junto com a paz, todos os fenômenos positivos que acompanham a paz e a unidade na consciência de cada ser humano, reverberando essa paz e essa unidade para toda a humanidade. Então eu já estava num lugar com um astral especial. E eu estava vivendo também um momento de muita pureza. Nesse momento de muita pureza é que esse fenômeno de se encontrar com seres elementais pode ocorrer. Eu me lembro de ter lido num livro do Paramahansa Yogananda, seu livro mais famoso, A Autobiografia de um Yogi, que as pessoas que estão vivendo um grande momento de pureza na sua biografia, na sua alma, na sua encarnação terrena, elas naturalmente podem ter essas experiências com esses seres elementais. E naquele momento eu estava vivendo, na minha biografia, uma fase de grande pureza. E era uma grande pureza em que eu estava brincando de fazer uma música, a letra de uma música. Na época eu tinha uma amiga que eu decidi que seria minha amiga para o resto da vida e que naquele estado de pureza eu quis mantê-la apenas como amiga. E aí eu fiz uma música para ela, de brincadeirinha. Nós dois tivemos esse sentimento de que era melhor nos mantermos como amigos, para que assim, quando cada um de nós se casasse, tivesse algum outro relacionamento mais sério, isso não fosse um empecilho para que nós continuássemos próximos como amigos. E aí a musiquinha era mais ou menos assim: às vezes eu fico pensando como seria bom estar com você. Às vezes eu fico pensando como seria bom casar com você. E algumas coisinhas assim, bonitinhas nessa linha. E aí, meus amigos, enquanto eu estava lá no meu curso, distante dessa minha amiga, eu pensava sempre nessa música. Eu cantarolava essa e outras estrofes dessa musiquinha no meu descanso, enquanto eu caminhava pelo bosque que levava dos chalés até o espaço de meditação. Esse era um local aqui muito perto de onde eu vivo hoje. Eu vivo em Olambra, no
interior de São Paulo, um pouco depois de Campinas. O local onde eu estava era em Itatiba, que fica ali próximo à rodovia Dom Pedro, que também é pertinho daqui. Chamava-se Espaço Mandala. E lá havia um chalés em cima e a gente descia por um bosque, um lugar embaixo que tinha o formato de uma mandala. Não sei se é sextavada ou octavada. Eu acho que é uma mandala octavada. E é ali que a gente fazia os nossos longos programas de meditação. A gente meditava umas 2 horas de manhã, fazia uma pausa. De manhã mesmo meditava mais 2 horas. Aí tinha um almoço, algumas atividades, palestras, vídeos. E aí a gente meditava mais 2 horas à tarde. Fazia um pequeno descanso. E de novo meditava mais 2 horas, usando a técnica de SIDS. Aproximadamente isso. Talvez 1h30 e não 2 horas em cada round de meditação. Muito bem, então era um estado efetivamente de grande pureza. Eu estava vivendo isso assim, muito conectado com esse nível bastante sutil, que é esse nível do mundo espiritual, com a consciência estabelecida num nível muito sutil da realidade, onde se manifestam esses seres espirituais. E aí, meus amigos, não era só o meu estado que me ajudou a ter essa experiência com a fadinha e com o elfo. Segundo o mestre Maharishi da meditação transcendental, que ainda era vivo e que conduzia todos esses retiros do movimento de meditação transcendental, ele era o líder do movimento, ele nos comunicou durante o curso que aquele Guru Purnima era um momento muito especial para toda a humanidade. Segundo ele, naquele Guru Purnima, efetivamente começava uma época que a cultura védica chama de Sati Yuga. Sati Yuga quer dizer exatamente a idade da pureza, a era da pureza. Sati tem a Sattva em sânscrito, quer dizer pureza. Sati, S-A-T-I, quer dizer consciência, se referindo a um estado de consciência pura. E nessa palavra Sati Yuga, essas duas referências se mesclam. A era da pureza, a era da plena consciência do ser humano. É uma era que se opõe à era que ali terminava, a era de Kali Yuga, a era da ignorância. Kali quer dizer tempo e quer dizer também ignorância, como se tudo aquilo que ocorre no tempo terreno e que nos faz vivermos no Maya, na ilusão em relação à realidade espiritual, tudo isso representa a ignorância no sentido da ignorância da existência de seres espirituais, ignorância da existência e da percepção dos fatos espirituais, ignorância do conhecimento sobre leis espirituais e a ignorância que se manifesta numa consciência num baixo nível em que ela não pode conhecer os fatos e as leis espirituais, sabendo corretamente interpretá-los, sabendo raciocinar com conteúdos espirituais. Então, segundo o mestre, naquele momento terminava esta era de Kali Yuga, começava imediatamente a era de Sati Yuga, a era da pureza, também chamada de era dourada, era de ouro. Todos esses termos se referem a essa época. O ouro e o dourado são uma referência a essa manifestação de tudo que é mais elevado no nível espiritual, também no nível físico e na consciência do ser humano. Então, meus amigos, nesse momento tão especial, o que acontece é que as diversas dimensões, elas se unem. Existe a dimensão física, a dimensão etérica, a dimensão astral e a dimensão espiritual da realidade. E em Sati Yuga, nessa era da pureza, todos os seres de todas essas dimensões, eles vivem juntos. É algo como aquilo que existia
na referência que nós temos sobre o paraíso terreno, o paraíso na terra, o paraíso bíblico, em que a gente vê todos os seres de diferentes dimensões. A gente vê os seres do reino mineral, do reino vegetal, todos os animais em convívio com o ser humano. Todos vivem em plena harmonia. Todos os seres de todos os reinos e de todas as dimensões vivendo em plena harmonia numa existência terrena. E junto com eles, meus amigos, todos os seres espirituais. No paraíso, nós vivemos com Deus e com todos os seres das hierarquias espirituais, em plena paz e harmonia. Há uma unidade prevalecendo no paraíso, mesmo na diversidade de todos os seres. Então, em Satyuga, isso volta, e volta num outro estágio, numa oitava acima, ou em muitas oitavas acima. Porque em Satyuga, o ser humano, ele tem a sua consciência individualizada. No antigo paraíso terreno, a consciência do ser humano ainda era uma consciência unificada com todos os seres espirituais, unificada com todos os seres de todas as outras dimensões. E agora, depois de nós termos passado por Kali Yuga e outras eras, pelo desenvolvimento da individualidade humana, pela luta do bem contra o mal, no conhecimento do bem contra o mal, se abre agora a possibilidade de, com uma consciência individualizada, mais madura, nós voltarmos a termos esta comunhão com seres espirituais. Satyuga, ou a volta de Satyuga, representa isso, nesse momento da história da evolução humana, nesse momento da história da humanidade. Muito bem. Então, naquele dia, Maharishi nos recomendou que nós abríssemos uma exceção, que todo mundo levasse os seus colchões para fora, para o gramado, e que a gente fizesse uma meditação ao ar livre no final da tarde, nos programas da tarde, nos rounds de meditação da tarde, que a gente fizesse o voo iógico ao ar livre, se conectando com essa energia da lua cheia, dessa plenitude que emanava do mestre espiritual para todos nós, do guru, através daquela lua cheia. A lua cheia, meus amigos, ela representa o sol espelhado plenamente pela lua. Na lua cheia, a gente recebe a energia tanto do sol quanto da lua. Cristo Sol refletido na lua. É isso que representa a lua cheia. O Cristo e o Espírito Santo juntos. É isso que representa a lua cheia. E aí nós fomos muito alegremente fazer o nosso programa de final da tarde, voando ali, conectados com a lua cheia. Deu para sentir fisicamente essa conexão com a lua. A lua, ela afeta as marés, ela afeta as águas. E nós somos feitos de água, né? No nosso corpo físico humano. Muito do nosso corpo físico é feito de líquidos, o elemento água, o elemento líquido. E aí dava para sentir no próprio corpo a atuação da lua no meu corpo físico, através da sua atuação sobre os líquidos no meu corpo. Aquilo que a lua faz sobre as marés, aquilo que a lua faz na fisiologia das mulheres, atuando no seu ciclo menstrual, que é um ciclo do sangue, um ciclo de um líquido num corpo físico. Isso tudo dava para sentir naquele momento também. Eu estava nesse nível de pureza e dessa sensibilidade em que eu sentia a conexão do meu próprio corpo com essa energia da lua. E aí, nesse estado de conexão, eu tive uma ideia um pouco diferente do que o grupo ia fazer. Eu resolvi dormir ao ar livre para ficar conectado
recebendo essa energia da lua. E isso também é uma recomendação da astrologia védica. A lua, ela ajuda a que no organismo humano seja produzido o líquido mais sutil que toda a fisiologia produz. A substância mais sutil que toda a fisiologia produz. O ramo da medicina na ciência védica é o Ayurveda. E ele vai falar de 8 datus, que são 8 tecidos que se desenvolvem sequencialmente a partir da digestão dos alimentos. E nesta ordem em que se desenvolvem essas 8 substâncias que vão formar os 8 diferentes tecidos do corpo humano, penúltima substância que se forma são precisamente o óvulo e o sêmen, tudo que é ligado à reprodução humana. As substâncias, ou o tecido, assim é chamado no Ayurveda, relacionado à reprodução humana, tanto no homem quanto na mulher. E nesta sequência, esse tecido reprodutor, ele ainda pode ser transformado em algo que fica na fronteira entre o espiritual e o material, que é chamado no nível material de ojas, que é o último tecido formado nesse processo de transformação, de transespiritualização da matéria, de transformação dos alimentos para a formação dos tecidos. Então, ojas se forma no nível material e no nível espiritual. Algo se eleva formando aquilo que é chamado nos Vedas de Soma. Soma é o néctar da vida eterna. Amrita quer dizer néctar e o Soma é o Amrita. O Soma é o néctar. E esse mesmo Soma, ele tem a sua formação favorecida no corpo humano quando a gente recebe essas energias mais potentes da lua cheia, da plenitude da lua cheia. Essa plenitude da lua cheia ajuda a formar a plenitude dessas duas substâncias, ojas e soma, no organismo humano. E a lua, meus amigos, a gente sabe, ela é totalmente conectada com a questão da reprodução. Na fisiologia de uma alma encarnada num corpo feminino, do corpo das mulheres, a influência da lua é notória, com a relação do ciclo menstrual, que tem 28 dias, com o ciclo da lua, que também tem os 28 dias. Então, todos os conhecimentos esotéricos, espirituais, nos indicam esta e muitas outras relações da lua com os órgãos sexuais do ser humano e com os tecidos reprodutores formados no órgão sexual, tanto do homem quanto da mulher. E eu, meus amigos, que já estudava o Ayurveda há uns 10 anos, pelo menos nessa época, em 2005, acho que eu comecei em 95 a estudar o Ayurveda, eu tive essa ideia de ficar ao ar livre naquela noite, recebendo toda essa energia do Soma para a minha fisiologia. Porque durante o programa da tarde eu senti que realmente havia algo muito poderoso naquele dia, com a conexão da minha fisiologia, com a conexão com a lua cheia, naquele momento do voo iógico. Era como se a lua me puxasse efetivamente e diminuísse a força gravitacional sobre o meu corpo. Era uma conexão em que eu era como um outro astro, como um outro corpo celeste, em conexão com a lua, também um outro corpo celeste. Uma conexão muito clara de dois corpos celestes em comunhão, em relação, em atração. Muito bem. Então eu fiz isso. Coloquei um banquinho atrás da parede do meu quarto e eu deitei ali naquele banquinho e eu fiquei várias horas durante a noite recebendo aquela energia do Soma, recebendo aquela energia da lua cheia. Até que uma hora eu senti frio.
E aí eu não fiquei mais ali. Me dei por satisfeito e entrei para dormir no meu quarto. E tive uma noite maravilhosa. Tive um sono em que eu encontrei literalmente com os anjos à noite. Um sono abençoado. As esferas astrais e espirituais para as quais eu fui foram esferas muito elevadas naquela noite. Muito bem, a história é longa, mas nós vamos chegar lá. Eu acho que é importante todo esse preâmbulo para que fique claro que a vida dos elementais é algo real e que ela se relaciona com toda essa realidade espiritual invisível da qual os seres humanos se esqueceram por viverem nessa época de Kali Yuga, em que a ilusão de Maya, os véus de Maya, nos impedem de entrarmos em contato com os seres dessa realidade espiritual. E eu estou narrando essa história dessa forma para evidenciar como havia efetivamente um grande estado de pureza na minha alma, na minha personalidade, na minha biografia naquele momento, que foi o que permitiu a linda história que daqui a pouquinho eu vou começar a narrar para vocês. Muito bem, então naquele dia a gente seguiu todas as orientações lá da Assembleia para fazer o programa. Nossa, passou um morcego aqui. O dia está amanhecendo e tem uma árvore próxima aqui da qual eles pegam as frutas à noite. Muito bem. Então, de novo, chegou a hora de dormir e à noite no meu quarto eu tive vontade de novo passar um tempo ali fora, porque naquele dia seguinte, que era a noite então do dia 22 para o dia 23 de julho de 2005, a energia da lua cheia ainda estava presente. E eu pensei em dormir de novo ali fora, mas estava uma noite mais fria. E aí no meu quarto eu vi, gente, que tinha uma janela, que era uma janela alta, dessas janelas que devem ter só uns 40, 50 centímetros, mas bem comprida. Era uma janela de 1,5 metro, como se fosse aqui nessa parede atrás de mim, ó. Uma janela de 1,5 metro de comprimento, vocês entenderam, né? Daqui para cá, assim. 1,5 metro de comprimento, pelo menos, com madeira dividindo ela em 3 seções. No alto, na parede, uma janela fixa que não abria. E tinha uma cortininha na frente dela. E aí eu não tinha me dado conta que era a janela porque a cortininha estava na frente. Aí eu tive a ideia. A lua cheia estava exatamente nessa posição em relação ao quarto na noite passada. Eu vou então ficar aqui dentro. Em algum momento da noite, os raios de luar vão me banhar, mesmo deitado aqui na minha cama, que ficava paralela a essa parede aqui onde a gente... Aqui, ó. Vamos ver se eu faço com essa mão. Paralela com a parede, a minha cabeça estava desse lado aqui e o meu pé estava desse lado aqui em relação à parede e à janela. E a lua ia me pegar em cheio ali. Aí eu fui lá, abri a janelinha e deitei todo feliz no quentinho, sabendo que uma hora os raios de luar iam me banhar, mesmo que eu estivesse dormindo. E aí, meus amigos, é que aconteceu o grande milagre do encontro com a fadinha. Eu tô deitado ali dormindo, imaginem que eu tô na horizontal. E aí, enquanto eu tô dormindo, eu começo assim a ouvir uma vozinha mais fininha e uma vozinha mais grave. 2 seres conversando. Um estava mais à minha frente e outro estava mais atrás. É o inverso aqui do que eu fiz com a minha mão. Um estava mais à minha frente e o outro estava mais atrás de mim, atrás da minha cabeça, que ficava atrás da cama. E aí, num primeiro momento, eu não percebi que eram 2 seres conversando. A minha primeira ideia, com uma mente racional, materialista, foi olhar para o lado, para a cama do meu colega de quarto, que era o Miro.
Ele estava na cama ao lado e estava dormindo um sono pesado, nem se mexia. O que eu tinha pensado é, nossa, o Miro, será que ele acordou agora de madrugada e está falando com alguém da família dele pelo celular de madrugada? Eu achava que eu estava ouvindo a voz dele e de alguém do outro lado no celular falando com ele. E aí eu olhei para o lado, ele estava dormindo. E aí eu continuava ouvindo as vozinhas, elas diminuíram, elas se aquietaram. Enquanto eu olhei para o lado, elas viram que eu acordei. E aí lentamente, como desse lado direito aqui não tinha nada, eu fui ver se tinha alguma coisa do outro lado. Eu fui virando a cabeça assim, ó. Lentamente, lentamente, lentamente. E quando eu paro, estou olhando assim para frente, a uma distância mais ou menos de uns 80 centímetros. 60 centímetros à minha frente, vai 60 centímetros de altura, num raio de luar que fazia, eu não estou conseguindo mostrar aqui com as mãos, mas vinha, meus amigos, de cima à minha frente. Eu vi um raio de luar que entrava pela janela do quarto. E esse raio de luar, ele estava tão fininho, tão definido, que ele parecia um cabo, igual de um teleférico, lá do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Eu pensei isso na hora. E nesse cabinho de luz veio se aproximando um ser cada vez mais perto do meu rosto. E eu fiquei olhando aquilo ali, quase que hipnotizado. Não tinham pensamentos naquele momento. Era só observação, era só percepção, sem nenhum raciocínio para tentar interpretar aquilo que eu estava vendo. E aí, meus amigos, ela veio vindo. Quando chegou aqui, ó, cara a cara comigo, um palmo de distância do meu rosto, em frente aqui, a minha testa e o meu nariz, eu olho e aí eu mexo a cabeça assim, para me aproximar, e abro bem os olhos e eu vejo, meus amigos, com perfeição o rosto de uma fadinha. Ela tinha os cabelos pretos grudados assim no rosto dela. Depois eles vinham pretos grudados no corpo, grudados aqui nos ombros e vinham para trás aqui também. E aí eu observei, ela tinha duas orelhas pontudas, como orelhas de elfos. E ela era branquinha, bem branquinha. Ela me lembrou, como referência para vocês, aquela atriz, a Liv Tyler, no filme Senhor dos Anéis. Eu não me lembro se eu já tinha visto o filme naquela época ou não, mas o filme, ele é baseado no livro, né, O Senhor dos Anéis, e o autor, ele se inspirou em todos os conhecimentos verdadeiros sobre a realidade espiritual. Ele bebeu muito de todas as sendas esotéricas, dos conhecimentos ocultistas, dos conhecimentos das escolas de mistérios. E essa personagem que a Liv Tyler faz, então ela representa com muita veracidade o que é a verdadeira forma desses seres espirituais. Foi isso que eu pude atestar naquele momento. A fadinha era a cara e tinha todos os traços da Liv Tyler como um elfo nesse filme O Senhor dos Anéis. E aí ela olha para mim e eu fico olhando para ela e ela fica olhando para mim, olho no olho, durante alguns segundos. Aí nessa conexão de olhar, ela solta, embaixo dela, ela tinha algo que era muito maior do que o corpo dela. Eu só via ela do quadril para cima. E abaixo do quadril dela tinha algo, uma estrutura redonda, grande e escura. E aí aquela estrutura redonda, grande e escura, ela se solta e ela começa a se mover. E ela vem na minha direção. É o contrário do movimento aqui da minha mão.
ela se solta assim, ó. Ela vem na minha direção. E aí ela começa a fazer carinho aqui no meu pescoço. Onde está o cachecol aqui, ó. Ela começa a esfregar ali e fazer carinho em mim. E num primeiro instante, eu só me entreguei àquele carinho com felicidade. Mas logo depois eu tive medo. Isso é normal. Nessas experiências espirituais, a luta é sempre para a gente se manter conectado e desligado da nossa mente racional, porque é uma disposição natural da mente racional ter medo. E aí eu tive medo. Eu pensei assim, nossa, mas o que é isso? Essa coisa comprida, meio redonda, fininha, isso pode ser uma cobra. E aí eu tive esse medo, o medo não tomou conta de mim, mas ela percebeu que eu senti medo. E aí suavemente ela tirou aquilo do meu pescoço, com a qual ela estava fazendo carinho, e recolheu de novo isso para baixo do corpo dela, aonde estava. E aí, delicadamente, ela foi se afastando de mim, vindo aqui para frente e se afastando de mim. Em respeito a esse medo que eu tive, a esse estranhamento que eu tive em relação a ela. Mas aí, meus amigos, durante toda essa experiência eu estava completamente acordado. E aí eu fui me movendo. Primeiro eu estava com a cabeça dobrada, né, para vê-la. Aí eu me levantei, fiquei sentado na cama, acompanhando ela, porque a janela era bem alta. Fiquei sentado na cama. Depois eu fiquei de joelhos na cama e sempre com conexão. Meu olho no olho dela, a conexão nunca foi perdida. Olhando para ela. E aí eu cheguei a ficar em pé na cama e fui acompanhando ela de pertinho. E eu esperava que uma hora ela parasse de se mover e ela foi subindo. Era lindo porque ela foi subindo no raio de luar o tempo todo. E aí eu esperava que uma hora ela parasse para falar comigo. E por isso que eu fui acompanhando ali assim. E aí quando eu fiquei em pé na cama, eu estava já na altura da janela e ela foi indo em direção à janela. E eu achava que ali ela ia parar. Só que ela não parou. Ela atravessou a janela. E eu fiquei olhando aquilo. E na hora que ela atravessou, meus amigos, no lugar por onde ela passou, ficou marcado no vidro da janela uma estrela de 5 pontas, aquela estrela de 5 pontas, com 5 estrelinhas de 5 pontas na ponta de cada uma das pontas da estrela grande. Uma estrela de 5 pontas com 5 estrelinhas pequenininhas em cada uma dessas 5 pontas. E 5 estrelinhas de 5 pontas. E aquilo ficou marcado, impresso no vidro. E aí, quando ela atravessa, ela vai em direção à lua, e conforme ela vai indo em direção à lua, eu perco ela de vista. Ela se dissolve na luz da lua. Ela se mescla, ela se funde com a luz do luar e eu deixo de vê-la lá fora. E fico ali olhando para aquela estrelinha marcada na janela. Para aquelas estrelinhas marcadas na janela. E fico ali, fiquei uns 5 minutos parado ali, até que a marca da estrelinha também sumiu na janela. Eu não sabia o que ia acontecer. Talvez eu tivesse a expectativa que ela ia voltar e entrar de novo no quarto. Mas eu não estava pensando. Era um momento de perceber e não de pensar mais do que qualquer coisa. E aí, quando a estrelinha sumiu e a fadinha não estava mais lá, eu falei, não posso ficar aqui. Não posso ficar aqui no quarto, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou até ela. E aí eu tive impulso de sair do quarto e eu queria ir lá atrás
do lado do quarto, onde ficava a janela do lado de fora. E eu saí do quarto, então, com o impulso de me encontrar com ela lá fora. E aí, eu saindo do quarto, tinha esse enorme bosque que levava lá para o espaço onde a gente meditava durante o dia. E eu achava que ela tinha ido para esse bosque, porque eu tinha na minha cabeça algum registro de que as fadas vivem nos bosques. E aí, meus amigos, eu me levantei do quarto, então estava lá fora e estava fazendo menção de ir para o bosque. Mas eu estava com medo de entrar no bosque à noite. E aí, nessa hora, surgiu um cachorro que eu nunca mais vi. E que eu acredito até hoje que é um cachorro dessa dimensão astral. Assim como a fada se manifestou, ele se manifestou. Era um ser do astral que se manifestou ali na forma de um cachorro. Era um cachorro com uma mancha preta aqui no olho, e aí então ele tinha um olho preto, um olho branco, pequenininho, e aí ele se mete na minha frente entre uma passada e outra e não me deixa ir na direção do bosque. Eu quase tropeço nele, eu quase caí para entre uma passada e outra, sem querer não chutar esse cachorro. Eu trancei minhas pernas, girei no movimento ali, para não bater no cachorro, chutar o cachorro sem querer. E na hora que eu girei, ele some. Ele sai andando para um lado e instantaneamente ele some. Eu não vi mais o cachorro. Por isso que eu digo que ele devia ser um ser dessa realidade astral. Nunca mais. Eu perguntei para todo mundo ali depois no dia seguinte e ninguém nunca viu esse cachorro com essa descrição que eu dei para vocês. Não existia nenhum cachorro ali assim. E era uma chácara longe de outras, enfim. Era um sítio, não, longe de outros. O pessoal conhecia ali os animais da região. Bom, aí na hora que ele fez isso, eu tive certeza que não era para eu ir para o bosque. O meu medo aumentou. E aí eu pensei assim, eu falava para o ar à minha frente, para a Fadinha. Fadinha querida, eu quero muito ir na sua casa. Você veio me visitar aqui na minha casa e eu quero muito visitar você na sua casa também. Eu queria muito entrar aí nesse bosque onde eu acho que você vive. Mas eu já estava com medo, esse cachorro me deixou com mais medo. Parece que ele indicou que não era para eu ir aí para onde eu acho que é a sua casa. Então eu vou respeitar esses sinais e eu vou voltar para o meu quarto e vou dormir. Mas eu queria te dizer que se um dia você voltar e me convidar para ir para sua casinha, eu vou ter coragem de ir com você e conhecer a sua casinha. E nesse estado de pureza infantil, nesse diálogo infantil com o mundo espiritual, eu voltei para o meu quarto para dormir. E aí, quando eu voltei para o meu quarto para dormir, algum tempo depois, eu acordo em espírito. Eu estou consciente, mas dessa vez não era consciente do lado de cá da realidade. Eu estava consciente do lado de lá da realidade. E nessa consciência do lado de lá da realidade, eu me vi saindo do meu corpo. Só que eu saí do meu corpo pequenininho. Eu não tinha o tamanho que eu tenho, que nós temos do nosso corpo do lado de cá. E aí quando eu me vi pequenininho, o de mãos dadas, com a fada e com o elfo. Eu acabei não falando dele ainda, né? Eu só fui saber o que tinha acontecido naquele diálogo que eu ouvia uma vozinha mais grossa e uma vozinha menos grossa, quando eu me vi pequenininho nessa realidade espiritual de mãos dadas com eles. O que tinha acontecido antes, meus amigos, é que a fadinha, ela estava falando com o elfo que estava efetivamente atrás de mim, atrás da minha cabeça na cama, mexendo na minha mochila que estava no chão, porque na minha mochila eu tinha vários frasquinhos
de aromaterapia da Maharishi Ayurvedic Products, fabricados por uma empresa farmacêutica nos Estados Unidos, do movimento de meditação transcendental. Vocês lembram que eu falei na minha primeira história, que a professora compartilhou comigo, que esses seres são totalmente ligados a essa realidade astral, que é a realidade desses aromas. E esse ser, esse elfo, ele estava encantado com a pureza desses aromas, da aromaterapia do Maharishi. E ele estava mexendo ali na minha mochila, e o que a fadinha estava fazendo era dando uma bronca nele, dizendo para ele não mexer em nada das minhas coisas. E isso eu fiquei sabendo em contato com eles nessa realidade espiritual. Eles não precisaram me dizer isso. Essas coisas vieram em imagens naquele momento em que eu segurava na mão de cada um deles e eu pude entender nas imagens dela conversando com ele e ele mexendo nas minhas coisas o que tinha acontecido. E aí, meus amigos, eu segurando na mão de cada um deles, eu saí voando com eles e atravessei a janela do quarto, exatamente como a fadinha tinha atravessado a janela do quarto. E aí eu me lembro que primeiro a gente vai em direção à lua, pelo raio de luar a gente atravessa a janela e continua, e que depois eu sobrevoei uma enorme clareira redonda, gigantesca que eu via lá de cima. E aí logo depois disso a gente entra num bosque, efetivamente, está no nível do tronco, mas já abaixo da copa das árvores. A gente está no nível das folhas intermediárias das árvores, a gente voa e entra por ali, e depois a gente desce, e aí a gente entra por uma abertura que era um V na base do caule, do tronco de uma das árvores. Igualzinho, muitas vezes se tem nas representações dos contos de fadas, essa abertura na parte de baixo do tronco das árvores, e que eu já vi também em representações depois do Alice no País das Maravilhas, que eu não gosto de trazer muito como referência, porque aquilo ali foi baseado numa experiência usando LSD. Então, é uma experiência válida, mas de um baixo estado de consciência de quem teve essa experiência, mas que nesse caso relatou algo real, porque foi assim que eu vi e entrei ali na casinha da fada e do elfo. Eu esqueci de me dizer também, mas as fadas e os elfos são da mesma dimensão. Os elfos são os seres masculinos desse reino das fadas, e as fadas são os seres femininos desse reino. E aí nós entramos ali, e ali eu me encontrei com o espírito de alguns animais. Os animais também têm um eu, também têm um espírito. Isso a antroposofia e os Vedas nos explicam muito bem. Aliás, a antroposofia e também os Vedas vão falar tudo sobre esses seres elementais. Nos Vedas eles têm um nome que são Yakinis. As fadas são chamadas de Yakinis nos Vedas, que são esses seres dessa dimensão astral. E a dimensão astral é também a dimensão dos animais. As fadas são conectadas com os seres do reino animal. E o reino animal, ele tem um eu, assim como nós humanos temos um eu. Mas o eu dos animais, ele é um eu coletivo. Essas duas ciências nos explicam. A alma dos animais é uma alma coletiva, enquanto a alma humana é uma alma individual. Nós temos um espírito que é individual para a alma humana, mas os animais que têm uma alma coletiva, eles têm um único espírito para a coletividade dessas almas. E esse eu dos animais, ele não vive aqui na esfera terrena.
material. Ele vive numa esfera mais elevada, que é uma outra dimensão. E essa dimensão pode se manifestar nas amplitudes cósmicas ou pode se manifestar aqui na Terra, quando essas dimensões todas, elas se aproximam, elas se unem, como estava acontecendo naquele dia, segundo o mestre Maharishi, o início de Satyuga, onde todas essas dimensões se conectaram, passaram a viver harmonicamente, numa unidade, em comunhão. E aí, meus amigos, não só o contato com o reino das fadas estava disponível, mas também o contato com esse reino dos animais através do espírito, do eu desses animais. E aí eu conversei com os animais nessa experiência. Eu conversei com um grilo, assim como a gente tem no Pinóquio, o grilo falante, que é o representante da consciência, do eu elevado, desse eu elevado do ser humano, no caso, mas que ali eu estava conversando com o eu dos grilos, que é um ser espiritual que tem a consciência, assim como nós humanos temos, e que os animais não têm, mas esse espírito dos animais tem essa consciência, e ele pode se comunicar com os seres humanos. Então eu conversei com um grilo, depois eu conversei com um sapo, e depois eu conversei com uma baratinha. Todos esses seres que aparecem muitas vezes nos contos de fadas, podendo atestar essa realidade espiritual que foi efetivamente vivida por algum ser humano e que é narrada nos contos de fadas. E aí eu conversei com esses seres e eles conversaram comigo. Logo, e durante a conversa, tudo era claro. E o lugar onde eu estava era um lugar lindo, igualzinho nos contos de fadas. Era um único ambiente redondo, dentro do tronco da árvore, que é redondo também. E aí tinha um lugar para a cozinha com o fogãozinho, tinha um lugar para o sofá, tinha um lugar para uma iluminação, tinha um lugar para as caminhas. Todas essas coisas que a gente tem do lado de cá se manifestam na dimensão espiritual como objetos também para esses seres dessa dimensão das fadas, dessa dimensão dos elementais. Não era na realidade física, né? Mas eu imagino que pedaços ali do tronco das árvores são trabalhados por esses seres e que, numa dimensão espiritual, eles têm exatamente o mesmo formato do que tem para nós os nossos utensílios domésticos, os móveis, os objetos que existem nas nossas casas. E aí, meus amigos, além de conversar com eles, eles me mostraram tudo o que seria uma parte do meu destino. Eu vivi enormes aventuras, momentos de felicidade, momentos de sofrimento, de dor, de aprendizado, de superação, de lutas, de graças, de bênçãos. E isso eu vivi vendo todas essas coisas como se fosse um filme. E aí é uma manifestação da dimensão etérica. Eu entrei nesse lugar que é o registro da memória do universo, a crônica do Akasha, o Akasha, e eu pude ver cenas do futuro da minha própria biografia humana, e aqui nessa minha própria vida. E eu vi tudo isso com muita clareza, mas ao final da experiência, eles me revelaram que eu teria que tomar a poção do esquecimento, que tudo aquilo que eu vivi iria ficar apenas como uma impressão no meu inconsciente e como sentimentos no meu subconsciente, mas que eu ia perder a memória da consciência de vigília sobre tudo aquilo que eu tinha visto, porque para que aquilo fosse positivo e evolutivo para mim, eu só poderia mantê-los no nível do inconsciente e do subconsciente.
Então, ao final dessa vivência, eu tenho esse acesso à poção do esquecimento e essa explicação do que tinha que acontecer. E aí, meus amigos, ao final dessa experiência, eu tive sono. E eu falei para eles, então agora que eu já vi bastante coisa, a gente já conversou, eu já vim aqui visitar vocês na casinha de vocês, assim como vocês me visitaram na minha, agora eu tô com sono, eu quero dormir. Aí eles me apontaram uma caminha, que era a minha caminha ali na casinha deles. E aí eu vou lá, era como se fosse um tronquinho de árvore cavado dentro, escavado dentro. Era um tronquinho de árvore pequenininho, tinha uns cobertorzinhos, um travesseirinho. Eu vou lá e me deito nessa caminha e aí eu durmo. E imediatamente depois que eu durmo ali, eu acordo do lado de cá. Esse movimento de acordar do lado de cá foi precedido por eu me ver como se eu fosse um rodamuinho. Eu tô dentro do rodamuinho, ou eu sou o próprio rodamuinho. E aí esse rodamuinho, ele sai dali, da onde eu estava no bosque com eles, sai dali e vem rodando, 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 e ele entra pelas paredes, atravessando as paredes do quarto, e aí eu entro pelos meus pés, como um rodamuinho. Esse rodamuinho, ele entra no meu corpo físico, entrando pelos meus pés. E aí dos pés para a cabeça, a consciência vai sendo recobrada e eu sinto esse processo desse retorno da consciência, desde a parte inferior do corpo dos pés, subindo gradualmente e vindo até a cabeça, e é nesse momento que eu desperto do lado de cada realidade. E aí eu desperto, abro meus olhos, estou ali deitadinho na minha cama, coberto, bonitinho, meu corpo não tinha se mexido nessa experiência. E aí eu me levanto um pouquinho, vou dar uma volta ali fora, agradecer pela experiência, falar com esses seres elementais ali fora de novo, agradecendo pela experiência, poucos minutos fazendo isso, e volto para o meu quarto para dormir. Isso já era tarde da madrugada, eu dormi só mais um pouco, logo o dia raiou. E eu acordei para fazer os exercícios de yoga que a gente faz antes da meditação, nesses retiros. Então eu sentei ali na varanda do quarto, coloquei ali o meu mat de yoga, o meu colchonete de yoga, e comecei a fazer os meus exercícios, me preparando para estar na hora certa lá na sala de meditação para fazer o programa, o round de meditação com todo mundo. E aí eu tô ali me alongando, né, fazendo um dos exercícios. Aí o Paulinho, que era o meu amigo que estava no quarto do lado, ele abre a porta e ele sai um minutinho ali. Falei bom dia para ele, falou bom dia para mim. Falou, já acordou tão cedo aí, tá fazendo os asanas? Falei, é. Você vai fazer também? Ele falou, não, só quis abrir a porta do quarto aqui para respirar um ar fresco. Daqui a pouco eu vou fazer também, mas mais tarde. E aí eu virei para ele e falei, Paulinho, eu preciso te dizer uma coisa. Você não sabe o que aconteceu comigo essa noite. Eu vi um elfo e uma fada. E aí ele, com a maior naturalidade do mundo, me diz assim, pô, que bacana, uma vez eu também já vi um elfo. Foi muito legal. Uma vez eu fiz uma escalada na Pedra da Gávea, se não me engano é lá na Barra da Tijuca, entre a Gávea e a Barra da Tijuca, mas enfim. Eu fiz uma escalada lá na Pedra da Gávea numa noite de lua cheia. E eu fiz essa escalada sozinho. E aí, enquanto eu estava subindo para ir lá para o topo e ver a lua, eu vi um elfo numa árvore olhando para mim. Ele era um ser assim meio esbranquiçado e ele não tinha uma forma definida. A forma dele mudava um pouco, mas ele era claramente um ser espiritual, parecia um corpo que era formado por nuvens e não muito bem definido, branquinho, só olhando para mim ali, me sacando. Aí eu ia subindo, ele ia aparecendo atrás de uma árvore, atrás de outra árvore, olhando para mim. Às vezes ele estava encostado na árvore, olhando para mim.
E eu fui de boa, assim, não tive medo, não tive nada, mas ele não falou comigo, eu não falei com ele, e eu fui seguindo ali para ver a lua cheia. Aí fui, vi a lua cheia, fiquei lá um tempo, aí na hora que eu estava descendo, de novo no caminho ele ficou me sacando o tempo todo, olhando para mim, eu fiquei sacando ele também, mas a gente não se falou. Então é uma segunda experiência narrada por alguém com um ser elemental. E aí eu falei para ele, pô, Paulinho, que coisa incrível, né? Eu tenho a experiência e aí eu falo ela, a primeira pessoa para quem eu narro ela, já teve também uma experiência com um ser elemental e não acha isso estranho, só confirma a minha experiência. Falou, não, é isso aí mesmo. Eu já vi, outras pessoas que eu conheço já me falaram que viram também, e esses seres existem, é claro, existem seres nessa dimensão espiritual. Pô, e é muito bacana, né, a gente saber que isso existe. Enfim, ele é carioca, falou com o jeitão dele lá de carioca, e foi um diálogo breve, ele entrou no quarto para continuar dormindo enquanto eu fazia ali os meus asanas. Bom, aí o que aconteceu, gente? Que foi maravilhoso também. Eu fui entender com uma outra perspectiva tudo o que tinha acontecido. Por quê? Enquanto eu estava ali me alongando, apareceu do meu lado, como se fosse aqui, ó, eu estava numa varanda e eu estava num dos postes e apareceu um ou dois postes mais distantes, um gato, que era um gato todo rajado, assim, meio dourado, que tinha o nome de Sol, era um gato lá da pousada mesmo, do Hotel Mandala, Espaço Mandala. E aí o Sol apareceu e eu olhei para ele, eu estava com o coração expandido, a consciência totalmente transformada. Eu vivi vários meses ali de julho até o final do ano. Eu fiquei nesse estado de enlevo dessa experiência, de tamanha pureza, de tamanha sutileza de ter encontrado com esses seres, né? E naquele momento isso era muito marcante. E aí o Sol veio se aproximando, eu falei, ah, Sol, vem cá, hoje eu vou te dar um grande abraço, eu vou te pegar no colo, eu vou fazer carinho. E eu falei isso porque a recomendação do Maharishi é que a gente nunca medite próximo de animais. Os animais têm uma fisiologia muito diferente da fisiologia dos seres humanos e há uma interferência quando a gente vai para esse estado muito sutil da meditação. E há uma grande interferência que não é boa nem para a gente que está meditando, nem para os animais. Eles podem baixar demais o metabolismo deles e aí ter alguma complicação metabólica, alguma complicação na sua própria fisiologia. E aí eu segui essa regra à risca e não me aproximei nunca lá do gato durante os dias que eu estava lá. Muita gente ia nele, fazia carinho, pegava, ele brincava com as pessoas. Tinham 2 gatos lá, um deles era o Sol. E eu não fiz isso, de me aproximar, mas eles receberam muito amor, muito carinho de outras pessoas que estavam lá comigo. E eu falei, hoje é minha vez, vem cá, Sol, vou te abraçar, vou te dar muito amor e carinho. E aí ele veio vindo, quando ele estava quase do meu lado, ele desviou, não chegou perto de mim, não encostou em mim, e aí ele seguiu reto à minha frente e se distanciou vários metros de mim, fora da sacada, no gramado em frente ao quarto. E aí eu olhava para ele, ele olhava para mim, e eu falei, nossa, não é possível, esse gato está querendo me dizer alguma coisa. Mas o que será que ele está querendo me dizer? Aí nessa hora ele levanta a cauda dele e faz uma interrogação com a cauda. Ele levanta ela e ele dobra ela de um jeito diferente ali. Faz praticamente um ponto de interrogação com a cauda no formato da cauda. E eu percebi que ele estava abanando a cauda para mim, querendo me dizer algo ali com a cauda. E aí na hora, pum, caiu a ficha. Eu fiz uma confusão com as palavras em inglês, mas que era proposital, é meu espírito fazendo isso. Eu pensei em contos de fadas em inglês como fairy tale. Fairy tale, o conto em inglês é T-A-L-E. Só que a pronúncia é a mesma de tail, que é cauda, T-A-I-L. E na hora eu falei, meu Deus, era isso.
aquilo que fez carinho aqui, ó, na realidade foi desse lado, eu tinha feito errado quando eu fiz. Foi aqui desse lado, nesse lado aqui do pescoço. Quando eu mostrei na câmera, eu mostrei desse lado aqui. Mas foi aqui, ó. Aquilo que fez carinho no meu pescoço aqui na noite anterior era uma cauda de gato. A fada tinha embaixo dela, aquela estrutura grande, era uma cauda de gato toda dobrada em si mesmo. E aí ela desenrolou a cauda dela de gato e fez carinho aqui no meu pescoço. E aí, meus amigos, isso veio com muita clareza, e eu me lembrei de algo que eu tinha acabado de estudar num livrinho de antroposofia. Todas essas experiências, elas vêm sempre conectadas com algum conhecimento espiritual. Elas não vêm à toa. Eu estava lendo um livrinho chamado Seres Elementais e Seres Espirituais. É um livrinho pequenininho mesmo, publicado pela editora antroposófica aqui no Brasil, que são uma ou duas palestras, talvez três, do Rudolf Steiner, falando sobre a existência desses seres e trazendo algum conhecimento sobre seres elementais e seres espirituais, diferenciando os dois, explicando o que são os seres das hierarquias espirituais, por exemplo, anjos, arcanjos, arqueus, exousiai, dinamis, quiriótetes, tronos, querubins e serafins, do que são esses seres elementais, que são seres espirituais ligados à matéria terrena, à existência terrena. O que existe é que estes seres mais elevados das hierarquias, quando chega nesse nível aqui da esfera terrena, da Terra, do planeta Terra, nessa sua atual encarnação, nessa sua atual conformação, eles criam esses seres elementais, que são seres que, se não me engano, eles são seres que ficam entre os seres humanos e os seres animais. Eu vou dar uma olhada nisso para confirmar, e aí num outro momento eu posso esclarecer, mas é quase certeza. Entre os seres humanos e os animais é que existe a existência desses seres elementais. Eles são uma outra hierarquia espiritual que se manifesta só no nível terreno. Na realidade, eles são emanações das hierarquias espirituais que se manifestam nessa esfera terrena para dar forma a tudo aquilo que aqui se manifesta nessa esfera material, nessa esfera da matéria terrena. Os seres elementais são aqueles que dão forma e vida à matéria sólida, à matéria líquida, à matéria aeriforme, gasosa, que é o caso das fadas, e ao fogo, ao calor nessa dimensão terrena. Eles são os gnomos, as ondinas, as fadas e os elfos, e aqui as salamandras. O Rudolf Steiner fala de todos esses seres nesse livrinho que eu estava lendo. E uma coisa que ele diz, que foi o que me veio à mente, a consciência naquele exato momento, foi que muitas vezes o ser humano cria seres elementais pelo amor que ele manifesta pelos animais. Então, o que aconteceu, meus amigos, naquele residencial, naquele retiro de meditação, naquela Assembleia da Paz Mundial, foi que estas pessoas que estavam lá comigo, ao manifestarem o seu amor por aquele gato que estava lá, elas criaram um elemental que manteve na sua forma, na sua manifestação, uma parte do gato. Então era uma fada com uma cauda de gato. E isso eu relacionei imediatamente com as sereias. É a mesma coisa. A relação de amor que o ser humano tem com os mares, com os rios, com lagos, com os oceanos. Tudo que o oceano representa para nós como seres humanos e que nos faz termos amor pelo oceano e pelos seus seres, é o que cria as sereias, que são, vou chamar de, são ondinas, que tem uma parte que se parece com o ser humano e a outra metade delas é uma cauda de peixe. Então, um tronco humano e uma cauda de peixe. Era a mesma coisa da fadinha que eu vi.
ela tinha um tronco humano, mas uma cauda de gato. E aí, tudo isso veio naquele momento, essa lembrança disso. E aí eu me lembrei de várias coisas que eu tinha lido nesse livrinho, que eu tinha lido poucas semanas antes. Não era o meu livro de cabeceira naquele momento, mas 2 ou 3 semanas antes, era um livrinho que eu li, acho que 1, 2 horas, que ele é bem fininho. Mas eu precisava ter esse conhecimento espiritual, e esse conhecimento veio de forma sincronizada com essa experiência de ver a fadinha. E ela manifestou exatamente aquilo que o Steiner traz como conhecimento espiritual sobre a origem desses seres, nesse livrinho, dizendo que o ser humano pode criar seres elementais. A gente tem essa capacidade criativa. Um dia nós vamos criar universos, assim como Deus criou o universo em que a gente vive. Isso faz parte da nossa jornada evolutiva. E aqui nessa dimensão terrena, usando da força do amor, que é a força criativa mais poderosa de toda a criação, de todo o universo, essa força do amor, no caso o amor manifesto em relação aos animais, nos permite criar esses seres elementais. É aí a força criativa divina que existe no ser humano se manifestando nessa realidade. Muito bem. Então, meus amigos, eu olhando para o gato, tive toda essa lembrança, fiz toda essa conexão aí de conhecimentos, mas eu percebi que não era só isso que o gato estava fazendo. Ele realmente estava me chamando e ele queria me levar para algum lugar. Falei, tá bom, Sol, já entendi. Você quer que eu vá atrás de você, né? E aí, de alguma maneira, ele fez uma expressão corporal, que eu acho que foi com a cabeça assim, ó, que eu entendi como um sim, e ele sai andando. E eu vou atrás dele. Ele foi lá no passinho dele devagarzinho, eu fui devagarzinho atrás dele. E aí eu achei que ele ia sair para frente da pousada, para frente ali do quarto do chalé onde eu estava. E eu nunca tinha tido curiosidade, mas ali, depois do banquinho em que eu fiquei à noite, que era voltado ainda para o bosque onde eu andava para ir para o mandala, era na diagonal, tinha ainda a parede onde ficava a janela que tinha no quarto. Eu nunca tinha ido para aquele lado, que era o lado de trás do chalé. E aí ele vira ali e me leva para o lado de trás do chalé. E na hora que eu vou para o lado de trás do chalé, eu percebi que tinha um bosque muito maior do que o bosque que tinha à frente, entre o chalé e o espaço mandala onde a gente meditava. E não dava para ver isso, porque logo que eu saía do quarto, tinha um enorme morro, assim, era um barranco, era uma declividade muito acentuada, e era nesse barranco muito acentuado que existia um bosque de árvores super altas, mas que elas não eram vistas porque elas estavam num lugar que era muito mais baixo do que o lugar ali onde ficava o chalé. E aí, logo que eu entro nesse espaço onde eu vejo isso, tem, meus amigos, a enorme clareira que eu tinha visto na noite anterior, quando eu saí voando ali pela janela, junto com a fadinha, com o elfo e com a fada, e que eu vi essa clareira, que parecia uma clareira gigante de cima, era simplesmente um lugar no chão de terra, onde não tinha grama, que tinha um formato redondo. E devia ter uns 3 a 4 metros de diâmetro só. E que de cima parecia uma coisa gigantesca, quando eu estava pequenininho ali. E aí eu reconheci o caminho pelo qual eu passei voando na noite anterior. Em alma e em espírito. Que eu passei voando de mãos dadas com a fada e com o elfo. Então eu reconheci ali a clareira, que era só esse pedaço de chão, e
eu fui pouco a pouco processando aquelas informações, né? Era muito uma coisa de percepção, eu estou em consciência de vigília, mas a mente racional ela não está plenamente em ação, porque a mente racional nunca faria essas conexões que eu estava fazendo naquele momento. Tinha todo o cérebro etérico, a mente espiritual trabalhando para poder fazer todas essas conexões. E aí eu olho e tinha uma cerca separando aquele local ali e o início do bosque. Então o bosque estava separado por uma cerca. E aí eu atravesso essa cerca. E aí eu queria dizer que, eu tenho dito isso em alguns podcasts, toda vez que há uma cerca, uma fronteira, mesmo de um país, de uma cidade, um rio, uma cerca que é feita pela troca de elementos, quer dizer, o mar e a terra, existe ali uma separação energética de dois elementos. Todas as vezes que há separação de reinos, que há separação de elementos e que há fronteiras físicas, e essa cerca é uma fronteira física, existe também uma dimensão espiritual que se abre. Existe uma fronteira entre dimensões, uma fronteira entre reinos espirituais. E aí eu atravessei essa cerca com esse conhecimento de que eu estava atravessando também uma fronteira de uma dimensão espiritual. Com bastante reverência, eu entrei naquele bosque com esse conhecimento, e em virtude da experiência que eu tinha tido, que estava permeando todo o meu ser naquele momento, meu corpo físico, etérico, astral, o meu espírito, todos alinhados e conectados ainda nessa experiência de ter entrado em contato com outras dimensões na noite anterior, naquela noite. E aí eu entrei assim com essa reverência e fui olhando tudo com cuidado. E aí, meus amigos, era na segunda ou na terceira árvore do lado direito, eu reconheci, ela tinha exatamente aquela abertura da casinha do elfo e da fada. Ali no chão se manifestava fisicamente uma árvore que era efetivamente o local onde na dimensão espiritual coexiste, existe, sobreposta à dimensão terrena, essa dimensão que é a casinha onde vivem o elfo, a fada, em harmonia com o grilo, com o sapo, com a baratinha, todos esses seres. Aliás, eu esqueci de me dizer, era o elfo, a fada, a baratinha e a cigarra. Eu conversei com 4 animais ali na experiência, onde todos esses seres vivem em plena harmonia e que eu estava vendo ali com os meus olhos físicos. E aí eu pude entender como em toda a natureza esses seres estão presentes o tempo todo e simplesmente a gente não percebe porque eles estão em outra dimensão ou em outras dimensões, mas que eles estão presentes em tudo e que alguns lugares como esses em que existe a fronteira entre dois mundos ou em que existe essa configuração como na casca da árvore que cria um elemento vazio, oco dentro e que pode representar, se manifestar como uma moradia para esses seres, que efetivamente esses seres podem viver ali como se fosse a sua casa. Apesar deles estarem em tudo na natureza, esses locais têm essa característica especial que se manifesta para eles como uma casa, por exemplo. Aí foi isso. Eu fiquei ali observando, vivendo tudo aquilo, o gato do meu lado, e aí eu cuidadosamente, sem nenhuma pressa, voltei e continuei lá o meu dia. Continuei fazendo meus asanas, fazendo tudo o que devia fazer lá naquele dia, mas com essa absoluta transformação do meu estado de alma por ter vivido essa experiência. E aquilo ficou comigo durante vários meses, a minha consciência transformada, aquele estado de pureza permanente. Qualquer coisa que eu fazia no trabalho, nos meus estudos,
qualquer coisa que eu fizesse, aquele estado de pureza permanecia em mim. Eu realmente vivi essa transição de Kali Yuga para Sati Yuga, exatamente como o Maharishi falou que iria ocorrer naquele ano de 2005. Isso ficou muito forte na minha consciência. E aí, deixa eu ver o que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu acho que eu podia fechar dizendo que naquele ano, meses depois, 2 meses depois mais ou menos, eu fiz a regata Recife Fernão de Noronha, a Refeno. E aí, enquanto eu estava na regata, à noite, enquanto eu dormia e mesmo acordado, ali no barco, né, aquela conexão com o mar, o céu estrelado em cima à noite, coisa mais maravilhosa ter a oportunidade de fazer uma regata como essa, de estar em contato assim com a natureza. Essa mesma relação que eu tive com os seres elementais do ar, eu tive com os seres elementais do mar. Eu senti uma plena conexão com as ondinas do mar, que eu sentia como se elas estivessem pulando a cada onda. Eu não cheguei a ver, mas interiormente eu sabia que elas estavam ali. Aí eu juntei os meus conhecimentos de ciência espiritual, do livrinho que eu tinha lido do Steiner, outras referências de contos de fadas, e eu sabia, simplesmente saber, eu simplesmente sabia que esses seres estavam presentes. Era uma coisa da minha intuição. Eu continuava em comunhão com esses seres, mesmo não tendo a experiência de vê-los, seja com a consciência de vigília, seja numa experiência de projeção nesse mundo espiritual. Projeção astral da alma e do espírito nesse mundo espiritual. Mas eu vivi isso. E aí eu percebia a atuação desses seres nos peixes. E isso ficou muito claro, principalmente quando a gente chega ali em Fernando de Noronha, que os golfinhos vêm todos e ficam navegando conosco ali ao redor de todo o barco, né? Então, na ponta do barco, ali o barco mexia assim, eu sentei ali na ponta, meu pé às vezes até batia na água e quase encostava ali nos golfinhos. E uma plena conexão com a alegria desses seres, eu sabendo sobre como essa realidade invisível dos elementais nos conecta com os animais, como o espírito dos animais nos conecta com os animais. E aí foi uma experiência também de grande expansão da felicidade, da alegria, da percepção naquele momento ali também, ali com os seres da realidade etérica, da dimensão desse elemento líquido. O Rudolf Steiner nos explica que os peixes, eles são simplesmente água, elemento etérico, elemento líquido. A forma dos peixes é uma total ilusão e que o que existe como realidade espiritual para qualquer peixe é simplesmente o elemento líquido que se condensa para dar para eles uma corporalidade física. Essas coisas eu pude perceber naquele momento em que eu estava ali também, fazendo essa regata em total conexão com os seres desse elemento líquido, com os animais desse elemento líquido. Muito bem, eu acho que por enquanto é só, mas eu ainda tenho aí nos próximos vídeos sobre contos de fadas, outras experiências que foram compartilhadas comigo por outras pessoas e que eu vou compartilhar com vocês. Muito, muito obrigado. Namastê. Eu reconheço o Espírito que vive em mim, em cada um de vocês. Eu reconheço o Cristo em mim, em cada um de vocês. E é o Cristo entre nós que permite essa conexão para falar de todos esses conhecimentos espirituais. Muito, muito obrigado.